Esse vídeo é um complemento aos meus vídeos Filosofia, Teoria Proposicional, Filosofia, Consciência e Ação e também Filosofia, Distinções Epistemológicas. E nesse vídeo eu vou falar sobre quantificadores. Quantificador é um elemento de uma proposição e existem dois tipos de quantificador, que são os quantificadores existenciais e os quantificadores universais. E toda proposição tem quantificadores. Primeiro eu vou demonstrar a existência dos quantificadores existenciais e universais, e depois eu vou demonstrar que toda proposição tem quantificadores. Bom, no meu vídeo Filosofia, Consciência e Ação, eu demonstrei que causalidade é uma categoria da ação, ou seja, é um elemento estrutural a priori necessário em toda ação. Se você não sabe o que é isso, vai lá e assiste meu vídeo Filosofia, Consciência e Ação. E eu demonstrei também que existência e causalidade são elementos estruturais necessários em toda ação. E logo em toda proposição, porque como eu demonstrei nesse mesmo vídeo, toda proposição é uma ação. Então acontece que quando você fala que alguma coisa existe, você está usando o quantificador existencial, que é, por exemplo, algum, pelo menos um, existe um, existe pelo menos um. Então, em geral, quando você fala existe, você está falando existe pelo menos um. Notem aí como está implícito número nesse quantificador existencial. Então, todo quantificador existencial ele está afirmando o número de alguma coisa. Portanto, aí demonstrando a existência dos números como condição da ação. Porque para fazer uma ação e para fazer uma proposição, você tem que usar quantificador, você tem que ter a categoria de existência. A categoria de existência necessariamente fala sobre o número de alguma coisa. E esses quantificadores têm símbolos também, apesar disso não ser nem um pouco essencial, mas o símbolo de existência é um E virado horizontalmente, é um E ao contrário, e o símbolo do quantificador universal é um A maiúsculo de cabeça para baixo. Então perceba também que o quantificador existencial, como ele diz que pelo menos uma instância de x existe, né? Porque quando eu digo x existe, é isso que eu quero dizer, né? Que a quantidade de x é maior do que zero, então ela vai ser 1 ou mais, ou 2, 3, etc. Perceba que eu posso também especificar outro número. Eu posso, assim como eu posso dizer que a quantidade é maior do que zero, é de 1 para cima, eu posso dizer que ela é maior do que 1, posso dizer que ela é maior do que 2. Então, na verdade, você dizer que o quantificador existencial só se aplica à quantidade pelo menos 1 na verdade, é uma arbitrariedade. Você pode colocar o número que você quiser, inclusive zero, que aí é o não existe, onde você vai botar aquele ao contrário, riscado, ou você vai colocar um tio, ou o símbolo da negação, e você vai dizer não existe. Então, se não existe pelo menos um, ou seja, se não é maior do que zero, então é igual a zero. Se o quantificador existencial diz existe pelo menos um, o quantificador universal diz para todo. Para todo x existe y. Então, ele não está dizendo que alguma coisa existe, mas ele está dizendo que se existir x, também vai existir y. Então, esse quantificador universal, que também pode ser chamado de quantificador condicional, que ele sempre fala sobre uma condição, ele está implícito no conceito de causalidade, que por sua vez está implícito na ação, como eu demonstrei no meu vídeo Consciência e Ação. Porque em toda causalidade você está dizendo que a causa é a condição do efeito. Então, no conceito de causalidade está implícito o conceito de condição. E aí nós chegamos na distinção fatual condicional, que é a distinção que está no meu vídeo Filosofia, Distinções Epistemológicas, em que toda proposição se divide entre
aquelas que dizem sobre a existência de algo, ou seja, sobre a quantidade de uma coisa numa corrente causalmente conectada ao sujeito, que é a definição que eu dou ao mundo. Ou seja, se existir é ter uma certa quantidade no mundo, maior do que zero, ou não existir a quantidade igual a zero, sendo que o mundo são aquelas coisas que estão causalmente conectadas numa corrente que chega até o sujeito. O único jeito de você dizer que uma coisa existe ou não é se ela causa efeitos que você pode detectar, ou seja, que vão causar efeitos na sua percepção, no seu aparato perceptivo, que inclui a sua noção de espaço, tempo, etc., que está explicado no meu vídeo Conscienciação. Se uma coisa existisse que não estivesse causalmente interconectada ao sujeito, você não poderia dizer que ela existe. Então eu vou mostrar aqui como algumas proposições que parecem não ter quantificadores, na verdade têm quantificadores, mas eles estão implícitos, para demonstrar que toda proposição tem quantificadores. Por exemplo, proposições imperativas. Eu falo assim: me traga uma maçã. Parece que não tem quantificadores. Você pode achar que essa proposição não está afirmando que existe uma maçã e nem uma condição da existência de alguma coisa. Mas uma proposição imperativa, como por exemplo, me traga uma maçã, pode ser traduzida, pode ser reformulada em eu quero que você me dê uma maçã. Toda proposição imperativa, então você pode traduzir como uma proposição que não é imperativa. Agora ela não é mais imperativa. Então o modo imperativo, ele não é um modo irredutível. Ele pode ser reduzido a um modo não imperativo. Então, me traga uma maçã, eu posso traduzir para eu quero que você me dê uma maçã. E quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu posso de novo reformular em existe um eu tal que esse eu quer que você me traga uma maçã, e aí já tem um quantificador existencial. Então você vê que toda proposição imperativa pode ser reformulada numa forma que contém um quantificador existencial. E as proposições normativas, que parecem também não ter quantificador, por exemplo, você deve fazer caridade, né? Então essa proposição ela pode ser de novo traduzida como reformulada, né? Ou como nonsense, ou você pode dizer que ela é nonsense, porque ela não está especificando em que critério você deve. Você pode considerá-la nonsense, mas você também pode reformular como a ação de caridade é boa. Então você pode reformular como para toda ação de caridade, X é bom, a ação é boa. Ou seja, tem o quantificador universal, ou quantificador condicional, que é para todo X, Y. Ou seja, toda proposição imperativa, na verdade, é fatual, porque ela está afirmando a existência de alguma coisa. E toda proposição normativa, na verdade, é condicional, porque ela está afirmando uma condição de alguma coisa. As tautologias eu não vou me estender aqui, porque eu já tenho um vídeo chamado Não Existem Proposições Analíticas. É só você assistir esse vídeo para você entender que tautologias são nonsense. Então, muito obrigado. Assista todos os vídeos da minha playlist Filosofia e da minha série Filosofia também, que são vídeos totalmente fundamentais aqui para todo o conteúdo desse canal, e até o próximo vídeo.